Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós leremos do verso 12 até o verso 16. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Nós leremos: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Vamos orar. O tema desta mensagem é prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Quantos aqui gostam de correr? Olha, a pergunta é se gostam, não é se conseguem, tá bom? Quantos aqui gostam de correr? Olha aí, lá em cima, outros aqui, joia. E agora não precisa levantar a mão, mas a pergunta é: quantos aqui de fato correm, são atletas ainda que amadores? Estou olhando para Fabiana, gosta de correr, não está podendo correr porque está grávida, mas ela gosta de correr. Também a Isa aqui de nossa igreja, o João, esposo dela. Temos alguns atletas aqui. Correr é muito bom. Eu quero afirmar que todos nós somos atletas. Todos nós somos atletas espiritualmente falando. Se você é crente em Jesus Cristo, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, então desde sua conversão, você começou uma corrida. A corrida da vida cristã. E a mensagem de hoje se orientará exatamente a partir desta ideia. E esta ideia não é minha, esta ideia é a do próprio apóstolo Paulo, que usou a metáfora da corrida para expressar verdades espirituais profundas. E por isso eu quero que você se veja como um atleta e então hoje à noite avalie como você está correndo a corrida da vida cristã. Eu não sei se você já ouviu a história, eu não sei quando isso aconteceu, eu também ouvi, de um atleta que chegou no final da prova, numa Olimpíada, da prova de arco e flecha, ele foi classificado para a última prova. E então, ele mirou o seu alvo e acertou na mosca. Para quem não sabe, mosca, quando você pensa num alvo, mosca é aquele pontinho preto, exatamente no centro. Ele acertou na mosca, mas foi desclassificado. Aí você pergunta, mas como? Ele estava na final, ele acertou na mosca, no alvo e foi desclassificado? Como? Sim, porque ele mirou no alvo errado. Ele mirou no alvo do oponente dele e não no alvo dele. Então, como atleta, não basta apenas acertar o alvo, tem que ser o alvo certo. O alvo certo. Eu não sei se você já ouviu falar do Ben Johnson. Ben Johnson, nas Olimpíadas de Barcelona, ele perdeu a medalha de ouro na corrida dos 100 metros, após constatar que ele violara as regras. Ele teve que devolver a medalha e ele perdeu a sua posição no ranking dos atletas, daqueles que correm, dos velocistas. Então não adianta apenas correr, não adianta apenas se esforçar,
mas tem que obedecer às regras, tem que correr da maneira apropriada para chegar na reta final e ganhar o prêmio e ser reconhecido como um vencedor, aquele que correu da maneira que deveria correr. Com isso em mente, nós vamos entrar no texto. O apóstolo Paulo usa nesse parágrafo que lemos a figura do atletismo para descrever a vida cristã, a corrida cristã. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, também fez isto. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, também fez isto. Era comum usar esta metáfora para ilustrar a nossa corrida em Cristo. E para um atleta participar nos Jogos Olímpicos em Atenas, era preciso ser, primeiramente, um cidadão grego. Se ele não fosse grego, ele não poderia correr. Mas ele não competia para ganhar a cidadania. Era o contrário. Por ele já ser um cidadão grego, é que ele era permitido correr. E assim também somos nós. Nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu. Mas é o contrário. Nós corremos porque já somos cidadãos dos céus, como Paulo fala aqui no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 20. A nossa pátria está nos céus. Esta é a nossa cidadania, nós somos cidadãos dos céus. E porque nós somos o que somos, nós temos uma corrida. A corrida da vida cristã. Aqui no verso 12, Paulo diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também Cristo me conquistou. Paulo então reconhece que ele ainda não tinha obtido a perfeição. No texto anterior, no versículo 9, ele fala que ele considerou tudo em sua vida, todo o seu currículo, como falamos na semana passada, toda a sua biografia invejável para qualquer judeu, mas ele considerou tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando ele conheceu a Cristo, ele olhou para a sua vida pregressa, seus ganhos, seus sucessos, e ele considerou tudo como esterco, como excremento, ou seja, como nada, quando comparado à grandeza, à majestade que é estar em Cristo. Então ele diz no verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, a justiça que procede de lei, senão a justiça mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Foi isso que ele entendeu. Eu estou em Cristo, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Não por causa da minha justiça, que é trapo de imundície, como disse Isaías, mas por causa da justiça de Cristo. E é isto. Aí no verso 10 ele diz, eu estou em Cristo para o conhecer. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Note, passou-se mais de 20 anos desde a conversão de Paulo e ele ainda está dizendo, eu quero ser achado em Cristo para o conhecer. Cristo é infinitamente desejável. Esse é o coração de Paulo, alguém que ansiava conhecer mais e mais de Cristo, do seu poder transformador. Então, caímos no verso 12 com Paulo reconhecendo, mas irmãos, eu ainda não obtive a perfeição. Eu já tenho experimentado tudo isso em Cristo, mas ainda não se completou. Ele reconhece que ainda não tinha chegado à perfeição, e ele fala isso 2 vezes.
aqui no versículo 12, e depois no versículo 13 ele fala de novo: eu julgo não havê-lo alcançado, eu ainda não cheguei lá. Então a perfeição aqui no verso 12 significa que Paulo não estava absolutamente pronto na obra de Deus em sua vida, que ele não precisava de mais nenhum aperfeiçoamento, ou seja, que ele estava totalmente pleno. Essa é a ideia aqui, e Paulo está interagindo exatamente com isto. Ele está dizendo: eu ainda não cheguei à perfeição. Eu ainda não sou perfeito. Eu ainda erro. Eu ainda sou inconstante. O pecado ainda marca a minha vida. Eu ainda luto com o pecado. E como o assunto principal aqui é a conformidade com Cristo, o alvo de ser igual a Cristo, o resumo é: Paulo não estava satisfeito com a sua vida. E por isso ele diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o que Deus em Cristo também me conquistou. Eu prossigo. Paulo prosseguia para conquistar a santidade. Paulo prosseguia para alcançar a perfeição espiritual, o caráter pleno de Cristo em sua vida e, por fim, o próprio Cristo no final de tudo. E pensando na corrida da vida cristã, note, Paulo não se comparava com outros. Quando ele diz: eu ainda não me considero perfeito, eu ainda não obtive a perfeição, ele está olhando para Cristo. Ele não está se medindo com outras pessoas, mas ele está se medindo com Cristo. E, irmãos, uma das características dessa maturidade, Paulo não era perfeito nesse sentido de plenamente perfeito, mas ele era maduro. É o outro sentido de perfeito aqui no verso 15. Aqui no verso 15, Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos. Aqui é uma outra palavra no grego. Perfeito aqui no sentido de maduro. Então, Paulo era maduro, e uma das características da maturidade espiritual é exatamente esta: a consciência da própria imperfeição. A consciência da própria imperfeição. O maduro é aquele que reconhece isso. Por exemplo, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. O que é maduro reconhece que em muitas áreas precisa desenvolver, mas o imaturo é aquele que acha que já alcançou o ponto e não quer ouvir os outros, não quer atentar para as verdades, ele se acha. E eu quero ilustrar aqui, por exemplo, com a igreja de Sardes. Lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 1. A igreja de Sardes julgava-se viva, mas na avaliação de Jesus, ela estava morta. A mesma coisa com a igreja de Laodiceia, que se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou pobre, cega e nua. Apocalipse 3,17. Está vendo a diferença? A visão do homem imaturo que se acha e a visão de Deus acerca desse homem, desse coração. Alguns cristãos erram porque se medem olhando para os outros. Eles identificam a sua maturidade, o seu status espiritual, não olhando para Cristo, e entendendo então o que falta, mas olhando para o outro. E quando olha para o outro, muitos cristãos erram porque se sentem melhores, se sentem mais capazes, mais habilidosos e até mais fiéis, ao invés de olharem para Cristo. E o problema
é que eles não amadurecem, enquanto permanecem nesse ciclo vicioso de autodefinição. Por isso, Paulo disse que prosseguia. Eu não julgo ainda haver obtido a perfeição. E aí, vou cruzar os braços? Não, Paulo diz, por isso eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. Eu prossigo para conquistar, para alcançar aquilo para o que também Cristo já me conquistou para alcançar. Ou seja, Paulo está falando da conquista da conquista. Ou que ele foi conquistado para conquistar. Paulo foi conquistado por Jesus Cristo. Com qual propósito? Para viver a vida, tendo Cristo como a sua motivação para o todo da vida e, ao mesmo tempo, tendo Cristo como o alvo final dela. É para isso que ele nos conquistou, para que nós também prossigamos com essa visão de alcançar esse mesmo propósito. A identificação com Cristo, o caráter de Cristo em nós, a maturidade espiritual. Conquistado para conquistar. 1 Pedro 1,9 diz, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Nós já somos salvos. Temos certeza de nossa salvação. Mas ainda estamos aqui. E precisamos da fé. Mas o fim da fé, o clímax da fé, vai ser aquele dia quando nós não precisarmos mais da fé. Quando abraçarmos a salvação plena, total, que é estar com Jesus Cristo. E a pergunta pedagógica aqui é, o que fazer ou como fazer para prosseguir em direção ao alvo, prosseguir em direção à perfeição? Ao responder essa pergunta, Paulo usa a metáfora, como eu disse, da corrida olímpica, que tinha esses 3 elementos. Primeiro elemento, o percurso. O percurso, a distância, o trajeto, a área em que o atleta realmente tinha que se deslocar com todo o empenho. E a simbologia espiritual desse percurso, desse trajeto, é a corrida da vida cristã. Esse momento de nossa vida, que começou com a nossa salvação e terminará quando estivermos com o Senhor Jesus, seja pela morte, pelo chamado dele a nós pela morte, ou seja, por sua vinda no arrebatamento que fará a sua igreja. Então, nesse espaço de tempo aqui, é o trajeto, é o percurso da vida cristã, e você e eu somos atletas exatamente aqui, desde que nos convertemos a Cristo, até aquele dia que estaremos com Ele. A expectativa do Senhor é que você e eu corramos para o alvo, corramos, como diz o autor aos Hebreus, olhando para Cristo. Então, em primeiro lugar, o percurso, que é a corrida da vida cristã. Em segundo lugar, o alvo, que é o fim da prova, que é a linha de chegada, que é quando a corrida termina e o atleta entra então no descanso. E simbolicamente aqui, o alvo é Cristo Jesus. O alvo é correr em direção de Cristo, até chegarmos nos seus braços. Enquanto não, continua correndo, continua suando, continua se deslocando. E finalmente o prêmio que Paulo fala, é o prêmio
do chamado soberano que Deus nos dará por meio de Cristo. O prêmio aqui são os galardões, que Paulo fala em Romanos 14, de 10 a 12. O prêmio aqui é a herança incorruptível, imarcessível, guardada nos céus para nós, que por nossa vez somos guardados pelo poder de Deus para herdar esta herança que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versos 4 e 5. O prêmio é o próprio Cristo. Cristo é o prêmio dos prêmios, é o melhor de tudo. E finalmente o prêmio é a perfeição absoluta. É estar com Cristo, o que significará ser como Cristo. Alcançar o alvo de ser a imagem perfeita de Cristo. Esse é o prêmio. Então eu volto à pergunta: como correr essa corrida? E vamos então nos deter aqui na explicação clara que o apóstolo Paulo nos faz. Estamos aqui no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que diante de mim estão. E fazendo isto, veja o verso 14, eu prossigo para o alvo. Então, falando a mesma coisa, só que mudando, deslocando essas ideias. Se perguntássemos para Paulo, Paulo, como é que você faz? Paulo responderia, é simples. Eu prossigo para o alvo. Desta forma, eu me esqueço do passado e eu avanço para aquilo que está diante de mim. É assim que eu prossigo para o alvo. Então, é nessas ideias que vamos nos deter agora, irmãos. E eu vou começar isto perguntando para você e para mim, como é que nós estamos correndo esta corrida. Então, consideremos a primeira coisa que Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está nos orientando a nos esquecermos do passado, mas em que sentido? É para não lembrar do passado? Não é isso. É para ignorar qualquer coisa do passado, inclusive as coisas boas, aquilo que me ajudou, que me fez crescer e etc. Não é isso que Paulo está falando. Vamos entender o que ele está dizendo. Quem corre em uma competição não corre olhando para trás. Lembre-se, Paulo está se orientando aqui na corrida olímpica. As ideias principais ele está pegando e aplicando para o contexto espiritual. Então, o que ele quer dizer com não ficar olhando para trás, mas olhar para frente? Então, a partir desta ideia, porque quem corria em uma competição não corria olhando para trás, a fim de calcular que distância já havia percorrido. Mas quem corre pensando no que falta, olhando para frente, com os olhos fixos na meta, na linha de chegada. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade. É só fazer o teste. Corra normalmente, depois tente correr olhando para trás. O corredor que corre olhando para trás, ele perde a velocidade. Ele perde o equilíbrio. Consequentemente, ele perde a direção. E então, ele perde a própria corrida. Então, não se disputa uma maratona, não se disputava uma corrida olímpica em Atenas olhando para trás, mas sempre para frente. Olhar para trás é um transtorno, é um estorvo, é um sério problema. E Paulo, então, aplicando à vida espiritual, ele está nos dizendo: a maneira de correr a vida cristã não é olhando para trás, mas é olhando para frente.
Porque, irmãos, olhar para trás pode ser, inclusive, muito perigoso na vida cristã. Não apenas danoso, mas perigoso. A mulher de Ló, por exemplo, ela desobedeceu à determinação clara do anjo de Deus, enquanto ela saía da cidade de Sodoma. E o anjo falou: vá e não olhe para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, e a consequência foi, ela foi transformada em uma estátua de sal. Você confere isso em Gênesis 19, versos 17 e 26. Por que a mulher de Ló olhou para trás? O que tinha lá que prendia o seu coração, que amarrava a sua alma, mesmo diante de uma fuga sobrenatural? E que tal mencionar o povo de Israel, que quando estava diante de Cádiz Barneia, muito pronta para entrar na terra prometida, e então Moisés enviou os 12 espias, e dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório de incredulidade, pessimista, negativo, e que influenciou todo o povo de Israel, e naquele momento eles levantaram uma revolta contra Moisés, contra Arão, contra os líderes, e eles olharam para trás e tiveram saudades do Egito. Olharam para trás, e a Bíblia diz que esse povo pereceu no deserto. Como pode ser danoso a gente tentar correr a vida cristã, mas olhando para trás. Agora eu quero dar um exemplo positivo. O exemplo de José do Egito. Um homem que sofreu nas mãos dos seus irmãos. Foi vendido ainda novo para o Egito. Foi maltratado. Mas ele não guardou ressentimento. Pelo contrário, quando o seu filho primogênito nasceu, José deu-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. Perdão, você lê isso em Gênesis 41, 51. José não estava olhando para trás, o seu coração não estava amarrado a qualquer tipo de amargura, ressentimento contra os seus irmãos, mas ele estava olhando para frente. A prova disto foi o nome do filho dele. Lucas 9,62 diz: aquele que lança a mão no arado, mas olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a aragem, na época de Jesus, era assim: alguém que segurava o arado, ele tinha que executar várias tarefas ao mesmo tempo. Ele tinha que olhar para frente o tempo todo. E ele tinha que olhar entre as pernas do animal, do boi que ia na frente. E ao mesmo tempo que olhava entre as pernas, ele tinha que manter o arado no ângulo certo e pressionar uma força certa para o arado entrar na terra. Agora imagine você tendo que fazer tudo isso e olhando para trás. Impossível. Impossível. Então, o arador, o bom arador, jamais olhava para trás. E a orientação do Senhor Jesus para nós é: nós que lançamos as mãos no arado da fé, no arado do Evangelho, nós não podemos olhar para trás. Paulo sabia o que estava dizendo. Se Paulo não esquecesse o seu passado, a sua vida seria um inferno. Deixe-me te mostrar isto. 1 Timóteo capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. 1 Timóteo 1, começando no verso 12. Veja o que Paulo diz ao escrever a Timóteo sobre o seu passado. Ele diz, 1 Timóteo 1,12: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas eu obtive misericórdia. Pois o que eu o fiz na ignorância, eu o fiz
na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal dos pecadores evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você notou aqui o que Paulo disse? Paulo estava amarrado, ele algemou o seu coração na misericórdia, na graça, no amor e na bondade do Senhor Jesus Cristo, e ele não vivia mais com o fantasma do seu passado. Se Paulo, então, não esquecesse o seu passado, tudo o que ele fez contra Cristo, contra a igreja, contra os cristãos, inclusive permitindo a morte de muitos cristãos e apoiando, se ele não se livrasse disto, a sua vida seria um inferno. Se Paulo não abandonasse os seus méritos do judaísmo, que lemos e refletimos na semana passada, Paulo não descansaria na graça de Deus. Paulo seria um judaizante, no máximo, mas ele não entenderia a maravilhosa graça de Deus. Meus irmãos, o passado, ele não deveria, mas ele pode nos prender. E ele pode determinar ou controlar a vida de muitas pessoas. Mas eu quero dizer isso negando. Eu quero dizer que o passado não pode nos prender. O passado não pode determinar e não pode controlar a nossa vida hoje. Um passado de grandes realizações, pense aí no seu passado, positivamente falando. Tudo que fizemos, tudo que empreendemos, o sucesso que obtivemos na vida cristã ou para o próprio reino. Um passado de grandes realizações pode nos controlar hoje, fazendo-nos ficar satisfeitos, sossegados, parados e até desmotivados. Paulo era da opinião de que a satisfação é o túmulo do progresso. O crente que cruza os braços hoje, fica olhando para trás dizendo, eu já fiz muito, eu já evangelizei demais, eu já li tanto a Bíblia, eu já cantei tanto aqui no coral, no grupo de louvor, eu já participei tanto das programações, e ele fica vivendo do passado, sabe o que acontece? Ele não faz nada disso no presente. Ele se dá por satisfeito, mas a satisfação é o túmulo do progresso. Ele deixa de progredir. Então aqui vem a ideia de Paulo, eu julgo não havê-lo alcançado ainda a perfeição, mas o que eu faço? Eu prossigo. Eu não dependo do passado, o passado eu esqueço. E eu olho para frente. Mas um passado de lutas, de frustrações, de decepções, amarguras, traumas, também pode nos controlar. Controlar o coração hoje, tirando o oxigênio da nossa fé, tirando o entusiasmo da nossa esperança, e nos fazer cristãos tristes, sem brilho, sem alento, sem prazer de viver a vida abundante que Cristo nos dá. Por quê? Porque a alma ainda está presa lá atrás. As amarguras, a falta de perdão, os embates, relacionamentos quebrados e tantas coisas, tantas lacunas, tantos buracos que ficaram para trás e você sabiamente não lidou com isso, biblicamente. E por isso é um refém
do passado. Meu irmão, a palavra é: o passado não pode te controlar. O passado pode ter ídolos que ainda mantêm a alma cativa, mas isso não pode continuar. Você precisa do Senhor para lidar com essas coisas e viver hoje, plenamente, a vida abundante em Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: para prosseguir para o alvo, você precisa se desvencilhar das coisas do passado que possam prender os seus pés e impedir o seu avanço na vida cristã hoje. Não seja cativo do passado, não viva acorrentado, algemado, preso às coisas do passado. Resolva o passado com Cristo e viva o presente em Cristo. Alguém aqui patinando no presente, querendo sair, mas está amarrado lá atrás, ele anda e não sai do lugar, está se esforçando inutilmente, porque há pecados, há problemas, há situações que não foram resolvidas. O conselho do apóstolo Paulo é: lide com essas coisas de maneira a avançar na vida cristã, esquecendo-se do passado. Considere isso, meu irmão, porque a ênfase de Paulo aqui está em prosseguir, em avançar, em alcançar. Em segundo lugar, depois de dizer que ele se esquece das coisas que para trás ficam, a segunda dica de Paulo de como prosseguir para o alvo é: avançando para as que diante de mim estão. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Agora, presta atenção aqui. Paulo não fala do futuro. Notou aí? Paulo não fala do futuro. A sua ênfase está nas coisas que estão diante dele, ou seja, hoje. Aquilo que está imediatamente diante dele, no presente, e assim ele avança em direção ao alvo. Pense comigo, qualquer planejamento que você fizer para o futuro, você fará no hoje. Agora. Eu costumo dizer que o amanhã não existe, nem o depois. O futuro não existe. Qualquer plano, qualquer alvo, qualquer meta, qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer aspiração, qualquer coisa que você faça ou planeje para o futuro, você realmente o fará hoje. Pensando depois, mas você fará isto hoje. E se você ficar de braços cruzados hoje, apenas esperando que o que você projetou para depois aconteça, na prática o que vai acontecer, o que você planejou, nunca acontecerá, porque você não fez nada hoje. Você não avançou hoje. Você não se mobilizou hoje. Então, o que você planejou é uma utopia. Algo irrealizável. Porque qualquer coisa que esperemos para o amanhã, o tempo de trabalhar nisto é hoje. É isso que Paulo está dizendo. Eu avanço para aquilo que está diante de mim. O futuro é um lugar imaginário que será construído com a realidade do hoje. Hoje. Não é à toa que a Bíblia usa tanto esta ênfase, especialmente o autor aos Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, ceda.
Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o momento para entrar no descanso de Deus, para confiar no Senhor. O tempo de Deus é hoje. E Paulo fala então isto, avançando para as coisas que estão diante de mim hoje, grifo meu. É assim que eu prossigo para o alvo. Eu pergunto a você, na sua caminhada, na vida cristã, porque você ainda não está perfeito, você ainda não está completo. Filipenses 1,6, a boa obra que Cristo começou na sua vida, Ele ainda está fazendo, nós ainda estamos em construção. É preciso continuar correndo. É preciso correr olhando para o alvo, olhando para Cristo. E eu pergunto, o que é que está diante de você hoje? Sobre o que você deve avançar para prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, com toda certeza, você e eu temos inúmeras oportunidades hoje para avançar. Por exemplo, na adoração ao Senhor. Numa vida que adora ao Senhor no todo dela. Especialmente fora da igreja. Fora desse tempo diminuto que passamos aqui aos domingos, mas especialmente na sua vida extra igreja, extra culto congregacional, você na sua casa, você no seu trabalho, você na sua escola, você nas outras esferas relacionais que tem. Você tem inúmeras oportunidades para avançar. Por exemplo, na adoração no todo da vida. Avançar no serviço ao Senhor. Ah, quanto crente está desocupado. Quanto crente de braços cruzados. Eu estava pensando, o nosso baterista está doente. É o segundo domingo, pelo menos, que ele não vem à igreja. E quando ele não vem, o instrumento fica parado. Mas nós temos outros. Que tal alguém aqui se despertar para aprender a tocar? E eu gostei de ver o José Cláudio tocando o carrom aqui. É isso aí. Quantas oportunidades de servir, de se apresentar, de dizer, conta comigo, eu quero fazer. É isto, Paulo não perdeu oportunidades na vida cristã. Servir, de crescer na palavra. Por exemplo, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, se interessar por ouvir estudos. Hoje a internet não falta estudos bíblicos, mensagens bíblicas, crescer na vida cristã, tomar decisões sérias para viver uma vida de santidade. Quantos cristãos estão gastando o seu tempo e a sua energia com coisas que estão fazendo retroceder, ou no mínimo, empacar na fé? Avançar para o que está diante de nós é lidar com os pecados da nossa vida e sermos sérios com isso e dizer, eu vou mudar. Eu vou tomar uma decisão séria na minha vida de ser melhor para o Senhor, de ser fiel, de ser útil no reino, de me entregar incondicionalmente a Cristo e a sua obra, de desenvolver relacionamentos novos e verdadeiros e ao mesmo tempo de resolver qualquer pendência relacional que eu tenha. São exemplos de como nós devemos, como Paulo, avançar para o que está diante de nós agora mesmo. Hoje, não deixe para depois, não deixe para o amanhã, ele não existe. É hoje. E para os que ainda não são salvos em Cristo. Se há pessoas entre nós que ainda não creram em Jesus Cristo, e não o receberam como seu Salvador, esta
é a oportunidade hoje de crer em Cristo como seu Salvador. E então ficar habilitado para entrar na corrida, para ter um alvo e para receber o prêmio. E eu caminho para o final, apresentando o terceiro elemento aqui. Paulo fala que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem determinado, e ele nos ensina esse princípio, o princípio de prosseguir para o alvo. Há 3 palavras aqui nesse versículo que merecem ser destacadas. A primeira é o verbo prosseguir. Prosseguir aqui no grego significa ou tem o sentido de fazer um esforço intenso. Um esforço intenso. E esse verbo descreve como Paulo, então, de fato, prosseguia para o alvo. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Essa é a ideia. Prosseguir para o alvo, então significa ter um esforço intenso, fazer isso com dedicação, com firmeza, com garra, como um atleta de Cristo, correr com toda a determinação. Há muitos crentes que não têm determinação na vida cristã. Eu espero não estar falando de você, mas essa é a verdade. Há muitos cristãos que não correm, assim como Paulo está dizendo, com esforço intenso. Alguns estão adorando a pandemia, porque tem uma boa desculpa para não virem à igreja, para dormirem até tarde, para não serem incomodados no domingo à noite. Quantos crentes no Brasil inteiro? Você está correndo desta forma? Ou algo precisa mudar? Correr com garra, com determinação. A outra palavra é o termo grego skopos, que é traduzido aqui como alvo. E Paulo diz, eu prossigo para o escopo, eu prossigo para o alvo, e aqui significa aquela fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar e tem que ultrapassar. O alvo é a linha que marca o fim da corrida. Esse deve ser o nosso afã, o desejo da nossa alma, chegar no fim da corrida, não desistir no meio, não sentar na beira do caminho, mas prosseguir, ou seja, correr com esforço, olhando aquela fita, aquela linha, com o alvo de dar o último passo e completar. E qual é o escopo ou alvo da corrida cristã? É depois da linha, encontrar a Cristo. Seja pelo chamado da morte, seja pelo encontro nos ares através do arrebatamento. Mas o alvo é encontrar a Cristo. O alvo é estar com Cristo. O alvo é receber de Cristo aquela palavra de aprovação, muito bem, servo bom e fiel. Você completou a carreira. Cruzou a linha de chegada. Isso é alvo. É passar essa linha com mérito. Mérito na justiça de Cristo, mas com mérito no sentido de correu do jeito que deveria correr. Se esforçou por Cristo. E a terceira e última palavra aqui é a palavra prêmio. É passar a linha final e então receber o prêmio. Nas Olimpíadas gregas, no final da corrida, o vencedor era convocado para comparecer
diante do juiz a fim de receber o prêmio. E o prêmio era uma coroa de louros, o que indicava um grande mérito, simbolizando a glória de quem a usava, a coroa de louros. Essa coroa, por exemplo, era também oferecida aos generais, quando voltavam vitoriosos das batalhas, era colocado em sua cabeça a coroa de louro. Que presente, que reconhecimento! E em Atenas, o vencedor olímpico também recebia a soma de 500 dracmas, um bom dinheiro. E também ao vencedor era permitido comer às custas do governo e se sentar em lugares privilegiados, ou seja, nas primeiras cadeiras, nos assentos do teatro. Prêmio, reconhecimento para aquele que cruzava a linha de chegada. Paulo pega essa ideia e diz para você e para mim, gente, vale a pena correr, vale a pena se esforçar, porque quando cruzarmos a linha de chegada, haverá um prêmio para você e para mim. O prêmio é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Nova Bíblia Viva diz, eu me esforço para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está me chamando ao céu em Cristo Jesus. E a Nova Versão Transformadora diz, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Agora, volte à ideia lá do verso 12. Paulo diz, olha, eu corro para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Deus em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, olha, eu corro, eu avanço para o alvo e eu recebo o prêmio que ele está me chamando para receber. Olha que coisa fantástica. Deus, Ele mesmo está nos dizendo, pode vir, pode correr, corra com toda determinação, com todo afinco, faz de todo o coração, avance para as oportunidades que estão diante de você hoje, viva o Evangelho, seja um cristão sério, não seja um crente Gabriel, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, o Evangelho é poderoso, ele transforma a vida. Aproveite as oportunidades que eu estou dando e faça isso hoje. Não se perca com o passado e não seja um visionário do futuro, mas avance corajosamente para o que está diante de você, porque há um prêmio. Eu vou te dar esse prêmio. Vale a pena. O prêmio é o prêmio do chamado soberano que Deus faz e vai se cumprir no céu. Meus irmãos, na corrida terrena, o prêmio é perecível, uma coroa de louros, uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, mas na corrida celestial, o prêmio é incorruptível. E Paulo não corre por causa da prosperidade, da saúde, do sucesso ou da fama. Paulo corre porque a sua ardente aspiração é Jesus, o prêmio dos prêmios. Porque ele já disse no capítulo 1, no verso 23, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Assim devemos ser nós também. Correr com todo o afinco, com toda a dedicação, esquecendo o passado, se envolvendo com as oportunidades de hoje e correndo para o encontro do Senhor. Como você está correndo? Eu termino como comecei. Você é um atleta. Se você é crente em Jesus, você é um atleta. Questione-se, como você está correndo?
é para correr com todo esforço e com toda a determinação. Abaixa a sua cabeça. Ore ao Senhor. E se o Senhor te convenceu de que algo precisa mudar, talvez você esteja preso a pecados, a coisas do passado. Meu irmão, lide com isso no Senhor. Livre-se dessas algemas que te impedem. E se for o caso, peça ajuda. Mas esqueça as coisas do passado e corra firmemente hoje. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolher. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será quem busca o Mestre sempre agradar. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. E qual atleta devemos ser, segundo as normas lutar, viver, no fim da luta de Cristo ter a recompensa